Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid de Largada. Meu nome é Stick e agora nós vamos falar dos dois brasileiros que correram neste domingo. Rafa Câmara pela corrida principal da Fórmula 3 e Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. E aí, eles foram bem? Já adianto para vocês, sim, eles foram bem, mas em um dos casos poderia ter sido melhor. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser virar membro aqui do Grid de Largada, é só assinar o plano Road to Indy a partir de R$ 4,99 e você tem vários benefícios, sorteios todos os meses de uma miniatura oferecida pela CF Miniaturas, a nossa patrocinadora, e também muitos outros benefícios como o Grid Manager, Grid Fantasy premiado e muito mais, galera. O grupo no WhatsApp, inclusive, é excelente. Então, sem mais enrolação, bora falar dos brasileiros. Ontem, no sábado, após o acidente na primeira volta, eu havia dito que Rafa Câmara, por mais que ele não estivesse dando muito bem nas corridas sprints, a esperança principal seria na corrida de domingo. Isso porque ele já tinha vencido 2 corridas e sempre andava muito bem nesse tipo de prova, tirando, obviamente, Mônaco por conta de todos os problemas. Então, era sim uma expectativa muito grande, já que ele poderia aumentar ainda mais a liderança dele na Fórmula 3. E isso, pessoal, foi o que realmente aconteceu. Rafa Câmara novamente foi excepcional. Largou na pole position com Tissulov, segundo colocado no campeonato e também no grid de largada, ou seja, segundo colocado ao lado dele, só que Rafa Câmara largou muito bem e Tissulov não teve uma boa largada. Com isso, o brasileiro manteve a liderança, aliás, foi líder durante a prova toda, só que ele não conseguiu em quase nenhum momento, apenas no final, abrir mais de 1 segundo de vantagem para o segundo colocado, que naquele início de prova era o Van Rompen, da Art Grand Prix. E com isso veio aquele medo da corrida de Imola, onde ele não conseguiu abrir uma grande vantagem, desgastou demais os pneus tentando forçar e com isso acabou sendo ultrapassado e perdendo a corrida. Só que o brasileiro mostrou que aprendeu com o erro anterior. Teve um controle muito bom sobre o desgaste dos pneus, não forçou e conseguiu manter a liderança mesmo depois do safety car. E aliás, foram 2 safety car. Teve o primeiro, onde ele conseguiu manter a liderança mesmo com Van Rompen perto dele, e teve o segundo, que ele manteve a liderança e conseguiu se aproveitar da briga entre segundo e terceiro colocados para passar de 1 segundo de vantagem. Aí o brasileiro não perdeu mais, chegou a abrir mais de 2 segundos de vantagem e venceu a prova. Grande exibição do Rafa Câmara, que agora abre 26 pontos de vantagem para o segundo colocado e vai mostrando que realmente é o grande favorito, tanto que já tem notícias, rumores na internet dizendo que ele já está acertado, que ele deve assinar como equipe da Fórmula 2. É óbvio, pessoal, ele vai correr na Fórmula 2 ano que vem, mas equipe definida ainda não tem não. E agora vamos falar então de Gabriel Bortoleto, que largou na 12ª posição na Fórmula 1 e teve o seu melhor resultado até agora no ano. Também uma 12ª posição ao final da corrida. Mas aqui, pessoal, cabe alguns adendos. Primeiramente, algo que eu falei durante a semana e que até alguns haters reclamaram, me xingaram aqui no canal, dizendo que eu estava falando besteira. Pois bem, no final das contas, tudo o que eu falei se provou verdade. E o que eu havia dito, afinal, que essa etapa da Espanha, ela não ia trazer um rendimento muito alto para a Sauber. Ela, por exemplo, não brigaria por pódios ou teria chance de vitória. Isso era uma ilusão, mas esse era o momento principal, o melhor momento para ela crescer no campeonato, por conta de todas as mudanças que a Fórmula 1 estava trazendo para a Espanha e também por conta das atualizações da equipe. E claro, juntando a tudo isso, talvez uma perda de performance de outras equipes. Então, o que eu estava falando era simplesmente algo que era possível, viável, não que era certeza de acontecer. Então, a Sauber poderia sim melhorar alguma coisa. E esse melhorar não necessariamente era em questão de velocidade, mas principalmente na estabilidade do carro, porque como a gente já viu em GPs anteriores, a Sauber até tinha uma boa velocidade de reta, por exemplo, tinha até ritmo de corrida, mas não conseguiu ultrapassar,
tanto o Bortoleto quanto o Hülkenberg não conseguiam realizar nenhuma ultrapassagem. E o que a gente viu hoje foi realmente uma melhora significativa da Sauber. Isso porque Hülkenberg conseguiu uma quinta colocação, ok, teve a questão da estratégia, teve a questão do safety car, Bortoleto foi 12º, também foi muito bem, mas o principal é que ambos os pilotos, tanto Nico Hülkenberg quanto Gabriel Bortoleto, conseguiram realizar suas ultrapassagens. Nico Hülkenberg, então, nem se fala, teve um dia de gênio, conseguiu uma quinta colocação, ultrapassando o Lewis Hamilton ao final da prova. Mas aqui é onde vem o adendo, porque vamos falar da corrida de Gabriel Bortoleto. Por mais que ele tivesse chegado na 12ª posição, a sua melhor posição no ano, dava a impressão de que ele poderia ter conseguido algo mais. Vamos lá, na largada Bortoleto largou muito bem, ganhou uma posição, depois ele acabou sendo tocado pelo Fernando Alonso, que este havia sido tocado pelo Leon Lawson e acabou perdendo posição para o companheiro, o Nico Hülkenberg, que fez uma excelente largada. Mas o principal veio depois. A Sauber esticou o período de Bortoleto com pneus macios logo no início da prova. Inclusive foi um período mais alongado que outros pilotos que estavam atrás do brasileiro. Com isso, ele não teve um bom ritmo nesse início de prova, principalmente nesse período onde ele ficou mais tempo na pista, ele perdeu o rendimento e a própria transmissão da Bandeirantes informou que a Sauber pediu via rádio para ele diminuir o ritmo, para conservar os pneus. Só que esse tempo todo perdido pelo Bortoleto jogou ele na última posição depois da parada. Ok, ele foi se recuperando, foi ultrapassando outros carros, mostrando evolução desse carro da Sauber, o que é muito bom, isso visando próximas corridas é excelente, mas ficou aquela dúvida, aquela sensação de que a Sauber novamente errou na estratégia do piloto brasileiro. Se tivesse seguido algo similar ao que teve com o Hülkenberg, por exemplo, Bortoleto provavelmente estaria entre os 10 primeiros. Essa foi a impressão que muitos tiveram. E claro, teve o safety car ao final da corrida que, na minha opinião, estragou um pouco essa estratégia da Sauber para o Bortoleto, porque ele não iria parar mais, enquanto outros que deveriam parar mais uma vez, ou pelo menos ficar com aquele composto usado, desgastado ao final da prova, tiveram a chance de parar. E com isso foi facilitada a vida desses pilotos. Mas eu vou deixar essa questão a vocês. A Sauber errou novamente na estratégia do Gabriel Bortoleto? Diga aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam desse domingo de velocidade para o Brasil? Vitória de Rafa Câmara, agora 26 pontos à frente do segundo colocado, mais do que dominando a temporada da Fórmula 3, que já chegou em sua metade, ou seja, isso é muito bom. E se passar aí das 5 vitórias, pinta o cabelo de vermelho. E Gabriel Bortoleto, que fez a sua melhor corrida em termos de resultado no ano, e a expectativa é que a Sauber tenha resultados melhores daqui para frente. Ou seja, na minha opinião, que ela sim, ela vai brigar por pontos em mais corridas daqui para frente. Bortoleto sim, vai ter sua chance e eu acredito que sim, ele vai pontuar em alguma corrida esse ano. E lembrando, pessoal, que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente, se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.